Porque, inclusive, a diferença da denúncia, né, do julgamento que a gente teve essa semana, é que todos os ministros viram ali indícios de provas contundentes que agora vão ser analisadas durante esse processo penal que está se iniciando agora, depois da aceitação da denúncia. No caso da vacina, eles não encontraram isso, assim, provas que são contundentes para abrir um processo. E agora, né, claro que hoje o Bolsonaro já estava lá se vitimizando, tá vendo? Destruíram minha vida, abriram, né, perseguiram, né, Mauro Cid, fazendo um drama aí, né, por conta disso. Mas é o contrário. Mas é o contrário, exatamente. Mostra aí que não há como negar as provas evidentes que tem esse processo do golpe. Né? Eles têm inúmeras, e a gente também vai trazer aqui o próprio advogado do Almirante Garnier, fazendo também confessando ali que houve a tentativa de golpe, quando ele confirma numa entrevista ontem na Globo News que, de fato, o Almirante Garnier recebeu a minuta. Então, assim, provas atrás de provas, e agora a gente vai ter muito tempo para ver, para analisar, e como disse o Pedro Serrano aqui, o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter muita coragem para, se não houver provas contundentes, inocentar os acusados. E tem um detalhe, né? Nenhum advogado de defesa negou a tentativa de golpe. Todos só disseram que seus clientes não estavam envolvidos. Mas ninguém negou. Ou seja, é mais do que provado que houve uma tentativa de golpe. E aí só ficou... O que me chama a atenção é que como o golpe é estético também, né, Renato? Porque aí ficou a frase, voltou a frase in Fuchs we trust para a extrema-direita. Eles voltaram a falar isso só porque o Fuchs começou a questionar a delação e algumas coisas, o que é perfeitamente cabível, normal, está dentro da regra do jogo, mas criou uma esperança na extrema-direita, em Fuchs we trust. Rapaz, te confesso que essa frase em inglês também me dá arrepios. Esse negócio. Porque é a mesma frase foi a frase que o Moro falou na época, lembra? Foi o Moro que falou. O Moro, a frase é do Moro. Então, é realmente uma frase de muito mau gosto. Já era crise estética na época do Moro. Né? Eu lembro que a Rosângela tinha uma página no Facebook que chama Eu Moro com ele. Onde... Verdade. Sim, é verdade, gente. Verdade. É verdade. Eu moro com ele, é um negócio muito ridículo. A crise é muito estética. Eu fico horrorizado, gente. Vocês me perdoem a sinceridade aqui, mas é que a estética também é importante. O advogado do Garnier vem a ser Demóstenes Torres, ex-senador da República, tem isso, que era capa de Veja o tempo todo como o grande detentor da moral do Senado, e que foi pego numa gravação com Carlinhos Cachoeira, num grande esquema de corrupção, e acabou sendo, acho que, o primeiro senador caçado da história da República. Se não me engano, o primeiro senador caçado da história da República foi Demóstenes Torres. Ele é o advogado do Almirante Garnier. Almirante, de um cara, né, que é um militar de alta patente. O cara foi comandante da Marinha. Ele chama um corrupto. Um corrupto, ficou preso. Cara, para ser o seu advogado. Nada contra o cara, cumpriu a pena, a vida que segue. Só a favor disso também. Mas é curioso, o nível de coisa. Ele assume, eu vi o vídeo, ó. Eu não sei, a gente não pode mostrar o vídeo porque foi uma entrevista na Globo News, né? Então, a Sadi que está entrevistando, aliás, com todo carinho e respeito a Sadi, ela conduziu muito mal a entrevista, porque na hora que ele estava falando, ela corta ele, com aquela ansiedade jornalística, em vez de deixar o cara terminar de falar, ele estava dando a letra ali, falando de que, olha, contando a história da reunião com o Bolsonaro, ela então, mas então não sei o quê, muda de assunto, o cara volta. Ele estava querendo falar. Ele está dizendo, olha, teve reunião com o Bolsonaro apresentou a minuta do golpe, ele dá um nome lá, apresentou a minuta, o parecer, tal, ele tergiversa.
Mas como comandante das Forças Armadas, ele não colocou as tropas à disposição, não tinha tanques na rua. É dizer, precisava ter colocado para rodar. Falou, não, era uma consulta se ele topava. E segundo o comandante do Exército da época, o ministro da Defesa da época, ele topou. Ele topou. Ele aceitou e ele falou, estamos juntos, presidente, vamos para a rua. Vamos instaurar um Estado sem direitos no Brasil. Uma ditadura, para falar o português claro. Então, e o Garnier ele confirma tudo. A única coisa que ele não confirma é a reunião com o ministro da Defesa. A Adri está com a matéria aí, pode até ler, mas a explicação que eu estou dando é em cima do vídeo, tem... É isso que aconteceu. Aí ele fala assim, olha, porque segundo a PGR, essa reunião acabou não acontecendo. Ele usa... A defesa dele é o próprio relatório da PGR, que é a denúncia, que diz que o cliente dele, sim, participou de um golpe de Estado. Então, veja, eles acabaram com essa história de que não teve tentativa de golpe. Eles já admitem que pensaram em dar um golpe e tudo bem. Só que não deu certo. Se não deu certo, não teve tanque na rua, não teve golpe. É uma maluquice. O Dino foi perfeito em dizer que então não tem mandante em crime. Então, por que está preso lá o Chiquinho Brazão? Não teria que estar preso. Ele foi só mandante, ele não executou, ele só deu a ordem, ele não apertou o gatilho. O Bolsonaro deu a ordem. O Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, ele e o Anderson Torres, para escapar de qualquer coisa se desse errado o golpe. Está evidente, está na cara. Só imbecil que come capim, esse gado maldito, que acredita nesse tipo de patifaria, nessa narrativa, como eles gostam de dizer. Deixa eu trazer aqui as falas dele, porque é muito surpreendente mesmo. Inclusive, olha só, ele diz assim, sobre, né, o golpe. Não nega, ele não nega. Veja só, ele é um militar, ele foi convocado 2 vezes pelo presidente da República e uma outra vez pelo ministro da Defesa, e em nenhum momento ele colocou essas tropas à disposição. Não existe prova disso. Freire Gomes, não disse isso, e Batista Júnior não disse isso, que disse que presenciou, segundo o procurador Paulo Gonet, não estava na reunião. Então, assim, olha o que ele coloca, não existe prova disso. Então, por mais que o Freire Gomes e o Batista Júnior digam que ele disse que tenha colocado as tropas à disposição, se não tiver uma prova disso, de como que eles vão condenar só com base no que o Freire Gomes e o Batista Júnior falaram, né? Então, é complicado. Teria que ter, e aí ele vai, a defesa dele, ele não colocou as tropas e não tem provas, né, até onde é o crime da tentativa de golpe. Aí ele continua, na realidade, o presidente, como disse o Freire Gomes, que é o comandante do Exército, apresentou esse decreto e ele apresentou principalmente os considerandos, segundo o Freire Gomes, e ficaram de discutir depois, e na segunda reunião, depois que acabou tudo, ele não disse nada. Ou seja, o presidente apresentou esse decreto. Então, assim, ele confirma que o Bolsonaro era o líder do golpe e estava ali, né, querendo convencer os comandantes das 3 forças para aderirem ao golpe. Então, é muito reveladora essa entrevista do advogado do almirante Garnier, que, como a gente, para lembrar... Do Demóstenes. Do Demóstenes Torres, porque, né? Assim, fica mais... Porque ele é uma figura conhecida, era do universo senador. Ele era apontado como candidato a presidente da República, Adri pelo DEM. Verdade. E ele ofereceu um almoço recentemente, em meio a esse, né, a análise da denúncia, para o Paulo Gonet, que gerou muita polêmica aqui, né? A gente até comentou aqui a foto, como que o procurador-geral, né, que estava ali analisando, né, o relatório da Polícia Federal, vai num almoço, mas ele denunciou, mesmo assim, o almirante Garnier pelos 5 crimes, né? Ele está aí no núcleo crucial
do golpe. Felipe. Tem mais uma coisa, né? Eu já tinha dito isso, mas eu estava aqui procurando, daqui a pouco eu acho. O Demóstenes, o Renato, quando o almirante Garnier ele chama o Demóstenes, não é gratuito também. Primeiro, vamos ser bastante honestos. Ele realmente participou desse esquema, tem a gravação, perdeu o mandato e tudo mais, mas é um excelente advogado. Estamos de acordo, né? Sim, sim. É um excelente advogado. Ele era procurador, né? Ele era procurador, se eu não me engano. A carreira dele foi no Ministério Público. Era do Ministério Público, né? Ele era do Ministério Público, virou senador. É um cara talentoso. Foi caçado pelo envolvimento com Carlinhos Cachoeira, mas era, como você disse, cotado para a presidência da República. Para duas coisas ele era cotado: presidente da República e vice do Aécio. Exato. Falava-se muito disso. Não sei se você se lembra na época. Porque ele era na época do antigo PFL, que já que era DEM já, né? Não era, ou ainda era PFL, eu já nem me lembro se já era DEM. Era na transição de DEM para PFL. Talvez tenha feito parte dos dois, inclusive, PFL e DEM. Porque o DEM ele já é uma derivação do antigo PDS, da Arena, que é a derivação da Arena, que é o partido da ditadura. Então vamos. O PFL. O PFL é um racha da Arena, né? O racha da Arena que deu. Perdão, o PDS. Do PDS. Sai o PDS, sai a turma do ACM, monta o PFL para apoiar, junto com Marco Maciel e José Sarney. O Sarney vira vice do Tancredo. Aliás, vai fazer 40 anos da morte do Tancredo agora, em 25 de abril, né, dia de Tiradentes. Foi em 85 que o Tancredo, a nova República, está fazendo 40 anos. Aí eles montam o PFL, ficam durante todo o governo do Fernando Henrique como PFL. Depois tem a crise do mensalão. O Brunhausen, que era o presidente do PFL, fala que o PFL, o PT ia acabar e quem acaba é o PFL, né, Felipe? E entra o DEM. Mas acho que o DEM já é da fase ACM Neto, se não me engano. Então, eu acho que o Demóstenes ainda é da fase PFL, mas a gente pode conferir. Talvez, aí. Acho que você tem razão. Então, porque era o que dava sustentação ao governo Fernando Henrique Cardoso. Era sempre, né, o Marco Maciel, que era o vice do Fernando Henrique do PFL, e os presidentes do Senado sempre eram do PFL. Ou era o ACM, né, ou era o Sarney, né, e ficavam se revezando para dar sustentação no Congresso ao Fernando Henrique Cardoso. Então, o Demóstenes, ele, além de ser muito competente, ele é uma figura com peso simbólico. E eu sempre falo aqui, né, que a política não é racional, se faz pelo controle do imaginário, pelo peso simbólico. Então, ele tem um peso simbólico muito forte, ele tem ascendência sobre muita gente do meio jurídico, tem muita gente até com o rabo preso com ele, eu diria. Então, eu quero muito entender aonde vai a defesa do Garnier, porque pode ser que a gente tenha algumas surpresas ali. É onde eu tô esperando algumas surpresas, viu, Renato? Aliás, em dois lugares, ali do Garnier e também na defesa do Mauro Cid, que vai ter muito trabalho, porque eu acho que o Mauro Cid vai ter que entregar mais coisa, porque obviamente ele está escondendo coisa ainda. E aí vem as interlocuções, as demandas do Influxo e Trust e outras coisas. Vai querer que a nulidade da delação do Mauro Cid. E assim, os juristas que a gente tem entrevistado, Pedro Serrano, o próprio Luiz Carlos Rocha ontem, Rochinha, os dois falaram que é uma delação que tem alguns problemas, né? O Pedro Serrano, porque foram 9 e tal, embora aquela hora que eles citam, não, porque o Moraes ameaçou, o Rochinha disse que é absolutamente normal você falar, né, pelo delator. Ele não ameaçou, ele deu as regras. Ele ameaçou, isso. A questão é que foram 9 e tal. Pedro Serrano diz que pode ter problema, só que a grande questão é, que inclusive o Cacai já escreveu em artigo, é que mesmo se essa delação seja colocada, as provas não vai mudar nada. As provas são contundentes e estão ali independente da delação, né? Então não tem a delação do Cid não tem esse peso todo na denúncia, né? Então não, e como colocaram aqui,
é capaz que agora surjam novas delações, né? São o Bolsonaro e mais 7 só desse núcleo crucial, fora que vão ter os outros núcleos, que, aliás, o Supremo já está agendando aí os próximos julgamentos para aceitação da denúncia dos outros núcleos. Então, vai ter mais delações, então novas provas podem surgir a partir das novas delações, então é um processo que ainda tem muita coisa para rolar. E só para lembrar, que o pessoal colocou aqui do Almirante Garnier, quem é ele? Ele se recusou a passar o comando da Marinha na presença do presidente Lula. Ele que teria colocado a tropa à disposição, está aqui, ó, só para lembrar, ele não passou, se recusou aí passar a faixa para a tropa aí, na presença do Lula. Então, para vocês lembrarem quem é Almirante Garnier, que agora vai ter que aí trabalhar, né, para se livrar. Tem as mensagens do Walter Braga Neto pedindo para poupar o Garnier, elogiar o Garnier e meter fogo no Freire Gomes, então comandante do Exército, e no Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Mensagem direta dele incendiando. E lá de Miami, o Paulo Figueiredo, sempre ele, incendiava também contra os dois, dizendo que eles eram melancia, tanto o Batista Júnior quanto o Gomes Freire, o Freire Gomes. E outros generais também, como o Richard, o general Richards, que também fazia parte dos 16 do comando do Exército, um dos que não queriam o golpe. Então, lá de Miami, Paulo Figueiredo incendiando, dizendo, vamos ter guerra civil, sim, porque esses caras não querem fazer, mas metade do comando quer. E aí, tudo isso articulado por quem? Walter Braga Neto, que era o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, que está preso. Então, todo o esquema está ali montado. Então, o Garnier era poupado exatamente porque ele tinha aderido. Ele ia colocar as tropas à disposição. E, inclusive, nessas mensagens, eles falam para atacar até as famílias deles, né? E aí, no julgamento, o ministro Alexandre de Moraes faz uma comparação que esses golpistas, essa organização criminosa tem menos éticas do que as máfias, do que mafiosos, porque os mafiosos poupam os familiares, né? E eles não, estavam lá pedindo para que atacassem, inclusive, as famílias desses ditos traidores, né? Que seriam os militares melancia, né? É assustador, né, gente?